Pai querido, como é bom, Senhor, como é bom nós sermos chamados, amados e guardados por Ti. Como é bom, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia. O Senhor nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou. Oh, Pai querido, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha falar no nosso coração, venha acalmar a nossa alma, descanso para nossas almas. Venha acalmar, Senhor, as tormentas, a incredulidade do nosso coração. Que o Senhor visite-nos nessa noite e possamos ouvir a Tua voz e caminhar nos passos do Cordeiro, dependendo de Ti, olhando para Ti, esperando em Ti, descansando em Ti, essa viva esperança guardada no céu pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós, irmãos, vamos abrir Hebreus, capítulo 6. Eu vou começar do capítulo 9 de Hebreus. Hebreus amados irmãos, é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento, falando do Senhor Jesus Cristo como nosso apóstolo e sumo sacerdote. E é uma situação, amados irmãos, que foi escrita, muitas vezes uma situação como nossa, muitas vezes cristãos, veteranos, cansados, desanimados, vacilantes, sobre muita pressão que nós temos nessa vida. Nós nascemos nesse mundo sob pressão e vivemos sob pressão. Pressão interna, pressão externa. Nós temos um mundo e o maligno, e nós temos a pressão interna, amados irmãos, essa natureza perversa que nós temos dentro de nós. E essa luta interior entre a natureza que nós ganhamos em Cristo e a velha e a nova natureza, há uma briga dentro de nós. E nós vemos lá em Romanos 7, Paulo fala assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que não quero eu faço. E ele chega uma hora que ele dá um berro, um brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz: graças a Deus, que em Cristo Jesus já não há nenhuma possibilidade de ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte. Mas, irmãos, o povo de Deus foi chamado para viver de esperança. E nós temos o Deus de toda esperança, que nos enche de gozo e alegria no Espírito Santo, para que sejamos ricos de esperança. O povo de Deus não pode ficar olhando nesse mundo e a circunstância do mundo, porque o mundo não há esperança. O mundo é decepção. O mundo é ilusão. O mundo jaz no maligno. E o príncipe do mundo está aí. Ele está na economia, ele está na política, ele está nos governos, ele está em todas as áreas. E ele está também na religiosidade, sem Cristo. Então, meus irmãos, se nós ficarmos olhando essas coisas, fatalmente nós vamos encher a nossa mente de desesperança. E a palavra de Deus é clara que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é bom, que é santo, que é agradável, que edifica as nossas vidas. Então, essa situação desses irmãos aqui são os irmãos que ouviram, são hebreus, judeus que ouviram a palavra de Deus e receberam Jesus como Salvador. Mas se você for ver o contexto é de grande perseguição. As pessoas eram jogadas nas arenas, eles estavam morrendo por causa de Cristo. Essa pressão que existe, naquele momento, eram aquelas pressões que vinham e eles eram presos, perdiam todos os seus bens. Mas se você pensar direito, meus irmãos, hoje o ataque de Satanás é na mente, é aqui.
destruir a nossa esperança, para destruir a nossa fé, para levar-nos a uma incredulidade, para nos levar do mesmo modo que eles ficaram. São veteranos cansados, desanimados por cada circunstância de toda a vida, sob uma pressão, com tendência a retroceder. Mas, irmãos, quantas pessoas retrocederam? Porque deixaram que a sua mente fosse invadida por aquilo que não é Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: levar toda a mente à obediência de Cristo. Satanás pega a nossa mente. Por isso a Bíblia diz que vocês devem ter a mente de Cristo, de esvaziar, de se humilhar, de ser servo, obediente e até a morte de cruz. É nesse contexto, amados irmãos, que aquelas pessoas estavam sendo perseguidas e perdendo seus bens, e perseguidas fisicamente em todos os sentidos. Essa carta é escrita para pessoas cansadas, desanimadas, pessoas que estão tendendo a retroceder, perdendo a esperança, achando que Deus abandonou, que Deus está ausente, que Deus deixou ao léu. Não, amados irmãos, a carta começa falando das 7 glórias de Cristo. Hebreus 1, versículo de 1 a 4, vou ler para os irmãos. Ele volta a trazer, amados irmãos, a nossa esperança. É a única esperança verdadeira que deve invadir meu coração e o seu coração, a nossa mente, é Jesus Cristo. Sem essa esperança, nós estamos na desesperança, nós estamos na falsa esperança que o dinheiro dá, que o poder dá, que a posição dá, que a política dá, que o sistema religioso dá. É falsa esperança. A única esperança verdadeira, amados irmãos, está no céu. E fora dele, nós não temos esperança. Colossenses vai dizer: pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, não as coisas que são terrenas. Porque Ele está sentado à direita de Deus Pai, a sua vida está escondida, está guardada, está segura em Cristo Jesus. É a nossa única esperança. Toda vez que eu e você, nós ficamos olhando o mundo, as circunstâncias do mundo, nós vamos afundar. Do mesmo modo que quando ele estava naquele barco, aquela tempestade, e Jesus aparece andando sobre as ondas, e Pedro diz assim: bom, se é o Senhor, manda que eu vá. E Pedro desceu e começou a andar sobre todas as circunstâncias desse mundo. O mar fala do mundo, traiçoeiro, perigoso, tempestades, afunda. Mas enquanto Pedro estava olhando para Jesus, e essa é para mim e para você, nós estamos sobre essas circunstâncias. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, olhando para o mar, nós vamos afundar. Jesus diz: sou eu, não Deus, estou contigo. É a nossa âncora, irmãos. Todas as circunstâncias diárias da nossa vida, a tendência de puxar-nos para longe de Cristo. A única visão que mantém inabalável é a visão de Jesus Cristo assentado no céu, que é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por você. Esses irmãos, eles tiveram que vai trazer todo o Velho Testamento para eles falando de Jesus. E aqui no primeiro capítulo ele traz as 7 glórias de Cristo. Amados irmãos, quanto mais nós vamos tendo visão das glórias de Cristo, mais o nosso coração e nossa mente, ela vai ganhando a visão celestial e ela vai se apoiando e a esperança e fixando na rocha eterna que é Cristo, assentado lá no céu. Havendo Deus outrora falado, amados irmãos, muitas vezes, de muitas maneiras, aos
Filho para mim e para você, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, ele que é esse resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Nós temos 4 vezes em Hebreus, assentou. Por que ele assentou, amados irmãos? Porque sua obra foi plena, completa. Ele me chamou, ele me justificou e ele me glorificou. Quem vai garantir essa glorificação, amados irmãos? Nós já temos a garantia da salvação do nosso apóstolo através da cruz de Jesus. E nós temos a garantia que nós vamos chegar lá, e os irmãos que faleceram já estão lá, porque a âncora agora não está nesse mundo mais. A âncora sempre está no céu. E é ela que garante que nós vamos para lá. Não tem nada que possa garantir eu e você, a não ser aquele que diz: tudo está consumado, tudo está feito. Eu já fiz essa plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Espírito já foi salvo, a alma está sendo salva, e o corpo vai ser salvo eternamente na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, muitos têm tendência a retroceder, porque as coisas vão tomando conta da vida. O dinheiro, pessoas, família, muitas vezes, animais, bens, posses, vai nos atraindo e vai nos tirando, amados irmãos, da visão de Jesus Cristo. A única coisa que mantém eu e você, amados irmãos, nesse caminhar, é ganhando uma visão crescente das glórias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Isaías 45 vai dizer assim: olhai para mim e sede salvos. Olhem para mim. Hebreus 12 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele é o autor, ele é o consumador. Olhem para ele. Quantos irmãos e irmãs já foram? Porque ficaram firmes olhando para Jesus. E a âncora segura trouxe eles no momento de Deus para o Senhor. Meus irmãos, Deus está fazendo isso comigo e você. Você crê nisso? Você espera isso? Por isso, lá no texto, vamos lá, Hebreus 6, vamos partir do 9. Eles são elogiados. Alguns são elogiados, outros, eles são exortados. Exortado. Presta atenção, meus irmãos. O dinheiro, a posição, as coisas nesse mundo têm um poder tremendo de desviar você de Deus. Jeremias vai dizer assim: não glorie o homem no seu poder, não glorie o homem na sua sabedoria, não glorie o homem na sua riqueza. Aquele que quer se gloriar, glorie em me conhecer, que eu uso de misericórdia. Conhecer a Cristo. Nós vamos deixando as coisas desse mundo como prioridade em nossa vida. Mas quando nós afastamos de Cristo, as coisas desse mundo vão tomando conta do nosso coração, da nossa mente, do nosso propósito, da nossa visão. E nós vamos nos afastando de Deus. Amados irmãos, é tão fácil se afastar de Deus. E é tão difícil voltar para Deus. Porque voltar para Deus tem que ter uma atitude de plena convicção do pecado. Segundo, de um arrependimento genuíno diante de Deus. Confissão e voltar. Não adianta o jovem que abandonou seu pai, que ali o jovem não é pródigo. Quem é pródigo é o pai. O jovem não é pródigo. Muito pelo contrário, é pródigo daquele que não confere com o pai. Ele diz: voltarei. Olha onde que estou, meu pai é um homem de misericórdia, como ele trata os seus servos. Eu
pequei contra ti, mas eu vou voltar. E voltou. E quando volta, não há chicote na mão, o braço estendido, há um anel, uma roupa nova, uma sandália, armas e uma grande festa. Quantos estão hoje? Começaram bem. O que aconteceu? Esses irmãos aqui, ele foi exortado, sabe quantos anos eles tinham de caminhada? 11 anos. Estavam nessa circunstância. Quantos anos tem de caminhada aí? Você vê? E ele faz um elogio, depois ele fala sobre ano. Ele diz assim: quanto a vós outros, depois de chamar a atenção daqueles que não cresceram, ficaram crianças, e totalmente não há crescimento, não há testemunho, não há apelo a Cristo. É um bebê. Precisa de todo mundo e fica, e só eu preciso ser alimentado, preciso de tudo, porque não cresce. É uma anomalia espiritual. É uma depressão espiritual. Aí ele olha esses outros, ele diz assim: quanto vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do vosso amor, que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Talvez no acampamento do carnaval nós estejamos falando, o tema será a vida da igreja. Parece que nós não entendemos ainda o que é a vida da igreja. Achamos que a vida da igreja é ir num culto, ir embora e acabou, não tem. Não, essa não é a vida da igreja, moça. Essa não é a vida da igreja. A vida da igreja, você participa da igreja, você sofre com ela, você ama os irmãos, você se importa com os irmãos, você se importa com Cristo. A vida da igreja, meus irmãos, é a vida de Cristo. Então ele continua dizendo: olha, desejamos, porém, que avancem cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, ousadia, coragem, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, sonolentos, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, paciência, herdam a promessa. Pois Deus fez, quando Deus fez a promessa a Abraão, disse que não tinha ninguém superior por quem jurar. Jurou por si mesmo. Nós temos lá em Gênesis. E o juramento era assim: você cortava no meio um animal e os dois passavam juntos, faziam uma aliança. Como é que se vai fazer aliança sem outra pessoa? Mas Deus, Abraão adormeceu. E Deus passou sozinho. Deus fez uma aliança com ele mesmo. Pode quebrar, irmãos? Tem como quebrar? Não. E é isso que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio que é Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, deve se tornar o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados irmãos, onde está a nossa âncora segura? Onde está a nossa esperança? Todos os santos que morreram em Cristo Jesus, amados irmãos, eles criam nessa âncora segura do Senhor.
imutável. O juramento que Deus fez foi com Ele mesmo. E não tem como Deus minta. Por isso que Cristo fez naquela cruz, Ele fez de uma vez por todas. Se você crê em Jesus Cristo como único Salvador, de fato na sua vida, você é um com Cristo. E a Bíblia diz, quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Mas não pense que isso daí é uma coisa assim, simples. Ah não, eu aceitei Jesus e está tudo bem. Eu vou uma vez na igreja e está tudo bem. Não tenho compromisso com nada, não tenho compromisso com a palavra, não tenho compromisso com oração, não tenho compromisso com os irmãos, não tenho compromisso com comunhão. Isso não é igreja, amados irmãos. Por isso que Jesus, quando chamou os seus, chamou para que andasse com Ele. A igreja é um corpo vivo, orgânico. Cada um é membro do corpo de Cristo. Eu não posso dizer para o meu pé que eu não preciso dele. Se eu cortar o pé, eu ando manco. E a igreja está manca. Porque se eu e você não exercer a função que Deus nos chamou, mas irmãos, o corpo fica um monstro. Um monstro. Está torto. Será que nós pensamos isso, irmãos? Por isso que no mesmo texto, eu vou ler lá para os irmãos, no mesmo texto, na Hebreus 12, ele faz essa colocação, pensando justo nisso. Ele faz essa colocação em Hebreus 12, nossos irmãos, Hebreus 10, aliás, ele tem assim, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, é sua morte. Esse novo e vivo caminho, meus irmãos, a porta é estreita, o caminho é estreito. Quem entra pela porta vai caminhar. Dizer que entrou por essa porta não caminha, não anda, não prossegue, não tem alvo definido. Acha que a sua vida resume aqui na terra, aqui? Não, meus irmãos. Nós entramos nesse caminho pela graça abençoada de Deus através da cruz, para entrar nesse caminho, o caminho de seguir a Jesus. Mas parece que nós não entendemos ainda o que é igreja e o que é evangelho. Porque achamos que podemos ter algumas noções e ficar assim, não, mas irmãos, Jesus não ama a igreja? Ama ou não ama? Ele deu a vida pela igreja. E nós devemos amar o que Cristo amou. Se nós amamos a igreja, vivemos a igreja. Somos parte dela. Mas olha o que ele diz aqui, irmãos. Olha, eu vou ler só o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, passando a demonstração, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Geralmente a gente não gosta de ser demonstrado, admoestado, não gosta. Mas irmãos, a Bíblia é clara. Exorte o irmão, fala, irmão, congrega, irmão, vamos congregar, irmão, vamos dar junto, irmão. Vamos ler mais a Bíblia, vamos orar. Porque se isso daí, meus irmãos, o que vai acontecendo? Nós vamos nos afastando de Deus. É fácil nosso coração afastar de Deus. Nosso coração, amados irmãos, é o local de uma guerra profunda entre amar a Cristo e seguir a Cristo, e amar o mundo e seguir o mundo, e em amar a sua vontade e amar a vontade de Deus, fazer o que Deus quer e fazer aquilo que Deus não quer. Uma guerra. Por isso que a palavra de Deus diz, filho meu, dá no teu coração. É teu coração que procede fontes de vida. O inimigo ganha nosso coração, o mundo ganha nosso coração, as coisas ganham nosso coração, meus irmãos. E nós vamos afastando de Deus. Não confie nele. A Bíblia diz que o coração é corrupto, é desesperadamente corrupto. Não confie nele, mas confie no coração de Deus. E entregue o seu coração para que seja transformado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós temos uma âncora segura no céu. Nós estamos aqui. Enquanto Jesus estava aqui, a tempestade veio, aquele navio, teoricamente, afundar. Jesus veio sobre as águas. Outro momento, Jesus estava dentro do barco.
E os discípulos, nossa, nós vamos morrer, o senhor está aqui, mas o que o senhor está fazendo? O senhor está dormindo? Ah, mas irmãos, nenhum daqueles barcos afundaram. A sua vida não vai afundar se Cristo for o centro e a circunferência da sua vida. Não importa a circunstância, elas vão vir. Entra uma, sai outra, entra uma, sai outra e sempre. Fique. A palavra de Deus diz também Pedro. Deixa eu ler para os irmãos. Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra o mundo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, porque naquilo que falo contra vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus na sua visitação. E ele diz assim: não estranheis o fogo que vem até vocês, as dificuldades, não estranhem, elas virão, e graças a Deus pela dificuldade. Se não fosse a dificuldade, eu não estaria agarrado ao meu Senhor. Amados irmãos, quando o navio está no mar, começa a vir a tempestade, toda a tripulação ele começa a acordar e liga aqui, liga lá, e acende aqui, acende lá, vigia aqui, ninguém pode dormir. Mas quando as coisas estão indo muito bem, tranquilo, aparentemente, nós desligamos o GPS, nós deixamos tudo tranquilo. Vamos botar no piloto automático. Ah, irmãos, quantos navios tem afundado? Nós temos uma âncora segura no céu, irmãos. Nunca se esqueça. Se você está em Cristo, nunca você vai afundar. O seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém pode apagar. E o destino meu e seu é o céu. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu. Por isso, amados irmãos, nós nos gloriamos da esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, os filhos de Deus, quando vão no enterro de um santo, eles choram, mas eles choram com esperança. É diferente do mundo. Eles choram com esperança, porque um dia nós vamos encontrar e nós vamos ver a presença de Deus. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Por isso, nós devemos, amados irmãos, nos firmar nessa âncora segura. Seu barco pode estar indo para lá e para cá, para lá e para cá. A nossa âncora não está nesse mundo. Todos os barcos colocam sua âncora no fundo do mar, no rio. A nossa âncora está no céu. Ninguém é imutável, inabalável, é fiel para garantir que eu e você, nós vamos chegar lá. Só Ele e mais ninguém. Ah, meus irmãos, quando Jesus está no barco, Ele é a âncora no barco. Jesus no trono, Ele é a âncora no céu. Jesus é a âncora da nossa alma. Nós não afundamos, amados irmãos, porque aquela âncora segura persiste em nos amar, guardar, levantar, perseverar, misericórdia toda manhã. Essa âncora é inabalável. E porque amamos por Ele? Porque conhecemos pouco Ele. Quanto mais conhecemos a Cristo, nós amamos a Cristo. Amamos tudo que é de Cristo. Ah, irmãos, a função da âncora é impedir que o barco seja destruído. Por isso que ele diz assim, que é um trono de graça para mim e para você. As crises, as dificuldades vêm, mas é um trono de graça e misericórdia no céu, que Ele nos socorre na hora oportuna. Que nós podemos chegar a Deus agora por esse novo, vivo caminho e viver na presença de Deus, no Santo dos Santos. Então Ele diz na sua palavra maravilhosa que Ele é poderoso para nos salvar em qualquer circunstância.
promessa imutável, são fiéis. Deus é fiel, meus irmãos. Por isso o salmista diz: somente em Deus eu coloco a minha esperança. Somente em Deus coloco a minha força. Somente em Deus coloco o meu descanso. Somente em Deus, Ele é a minha rocha. Somente em Deus. O mundo e a circunstância concordam para que você se afaste de Deus, que não ame a Deus, que não se apegue a Deus, mas se apegue àquilo que você tem, àquilo que você possui, àquilo que você é. Mas não se possui, não se apega ao Senhor. Revelar a fidelidade eterna de Deus. Se não fosse isso, nosso coração estaria completamente abatido, arrasado, diante das poderosas ondas e desafios e pressões que nós temos. Ou você não tem? Você não tem pressões no trabalho? Você não tem pressões dentro de casa? Você não tem pressões na Assembleia? Você não tem pressões andando nesse mundo? Claro que tem. Nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. O mundo, amados irmãos, ele quer invadir em você. É como um barco no grande mar. As águas do mar, ela quer invadir o barco e afundar. Por isso, quem está lá dentro, quando começa a entrar água, tira água, tira água, tira água. Tira aquilo que é do mundo na sua vida, rejeite, não aceite. A âncora está lá, amados irmãos. Evitar o desconforto do navio, não ser levado de um lado para o outro pelo vento, por todo o vento da doutrina, artimanha dos homens. Estão dizendo isso, vou lá, estão dizendo isso, vou aqui. Não, amados irmãos, aqueles irmãos perseverantes que ficam com o pé firme para o Senhor, é para que eu e você não desviemos, para que nos mantenhamos seguros na mão de Deus. Mas irmãos, Esdras 8, 4 vezes diz assim: as mãos de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Lançai toda a vossa sociedade, porque tem cuidado de vós. Lançai sobre ele, as mãos de Deus estão embaixo, para nos amparar. Preservar da perda da fé que já alcançamos, não recuar. Por isso Deus de toda a graça, amados irmãos, que em Cristo Jesus nos chamou, poderoso, 1 Pedro, ele diz assim, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou, para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fortalecer. Ele vai dizer para Paulo, esse espinho na carne, é para que você confie na minha graça. É na sua fraqueza que está o poder de Deus. Você confia na minha graça, que é sustentadora, libertadora, curadora. Confie nela. Ele é o Deus de toda graça. Não é de metade de graça, um pouco de graça. 99% de graça, é 100% graça de Deus. Meus irmãos, nós deixamos essa âncora segura e confiamos nas coisas que estão nesse mundo. E, amados irmãos, essa âncora segura é guardada nos céus pelo poder de Deus. Eu e você devemos estar olhando para Jesus e não tirar os olhos de Jesus, porque Ele é a nossa âncora segura. O vento sopra, amados irmãos, sopra para lá e para cá. Mas o Filho de Deus é como o cedro do livro. Quanto mais vento, mais ele coloca a sua raiz no fundo. O cedro do livro é tão difícil de derrubar, porque a raiz embaixo é maior do que aquele que está em cima. Você está vendo, irmãos? Quanto mais sopra o vento para os filhos de Deus, eles devem cada vez mais se apoiar na rocha que é Cristo, firmar os passos em Cristo, porque Ele é inabalável. Para podermos perseverar e testemunhar o Deus que amamos. É âncora, mas parece que está tudo ruim. Se vai lá no enterro dos filhos de Deus, tem lá as pessoas estão chorando, outros estão tudo, é verdade, mas no fundo há uma alegria invisível. Porque sabemos que quem está ali não está mais ali.
está nos braços do Senhor. Ah, mas irmãos, quem vai explicar isso aí? Quem vai explicar? A nossa tristeza é com esperança. Porque sabemos que um dia, no tocar da trombeta, amados irmãos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e ganharão um corpo celestial. Depois, aqueles que estiverem aqui também ganharão um corpo celestial. Amados irmãos, nós não somos daqui, nós somos do céu. Porque o céu desceu, salvou eu e você para levar para o céu. Ele é a escada de Jacó. E não tem outro modo de chegar lá. Para olharmos para a âncora e não para o vento. Nós temos tendência, mas de olhar para o vento. É verdade ou não é? Claro. A gente olha para o vento. Quando Abacuque olhou, nossa, o que está vindo aí? Estão matando o povo de Deus, olha o que está acontecendo. E ele vai diante de Deus, Senhor, você não está vendo que está morrendo? Você não está vendo que está matando? E Deus falou assim, mas Abacuque, você sabe quem sou eu? Aí Abacuque vai mudar. Ele tira os olhos das circunstâncias e ele diz ainda que a figueira não floresça. Ainda que o fruto da oliveira não produza, eu me alegro com o Senhor. E ainda o vento continuar sobre mim. Amados irmãos, nós olhamos muito o vento, porque no fundo, nós queremos preservar a nossa vida em pensar em preservar primeiramente a nossa vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa garantia, é estar em Cristo. Essa fabricação dessa âncora, 6,18, está lá, feita das suas coisas divinas, a promessa de Deus é segura, é estável, inabalável. Ele diz, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que de sua grande misericórdia nos regenerou de novo, regenerou para uma viva esperança guardada no céu, não murcha, não seca, não perde. E ele diz que está guardado no céu pelo poder de Deus. Alguém pode tirar, amados irmãos? Por isso que a Bíblia diz que ninguém tirará das minhas mãos. As minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Ninguém tirará das minhas mãos. Por isso o Romano vai dizer, é tribulação, angústia, tristeza, morte, anjos, altura, profundidade, comprimento, largura, pode ser o que for, tribulação, angústia, fome, nudez, seja o que for, nada, e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém, irmãos. Que Deus aumente a minha fé e a sua fé. Amém. Para que possamos firmar nessa âncora segura que está no céu, olhando por mim para você, amados irmãos. Essa âncora não é assim, eu estou uma âncora aqui, joga no fundo do mar e acabou. Você está vendo a âncora? Não! Olhe para o céu e tenha visões de fé, que a âncora está lá. Olha o irmão sendo apedrejado, Estevão. O que ele olhou? O que ele viu? A âncora segura do céu. Como se estivesse dizendo, Estevão, eu estou aqui, estou puxando você. Estou em pé para te receber, Estevão. Amados irmãos, nós não temos noção quanto Deus nos ama através do seu Filho Jesus Cristo. Que amor imensurável de Deus por mim e por você. São um amor imutável, amados irmãos. Tem dúvida, olha para a cruz. Olha para a cruz. Nossa sustentação da âncora, meus irmãos, nós devemos nos apegar, a refugiar em Cristo, nossa âncora, lançar mão da esperança proposta. E qual é? É preciso ter uma fé preciosa em Jesus Cristo. Essa âncora está lá, Jesus está lá, por isso é garantia plena que um dia eu e você estaremos lá. Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E ele foi entronizado na presença do Pai como um homem. Não existia no céu nenhum homem, não existe lá no céu, amados irmãos, completamente homem, perfeito ainda, só tem um, Jesus Cristo. Ele é Deus, ele é 100% homem, mas ele está no céu, ele é o precursor, ele entrou antes, ele abriu o caminho, ele é o vivo,
amados irmãos, que aqueles que caem no túmulo, colocar no túmulo, amados irmãos, Deus já está puxando para ele. Ah, irmãos, o povo de Deus é um povo de esperança. O povo de Deus é um povo aguerrido. O povo de Deus é um povo que se firma na fé. O povo de Deus é um povo que sofre, tem dificuldades, muitas vezes fica abatido, muitas vezes sofre um monte de coisas, mas ele para um pouco, ele muda a visão, olha para Cristo, que é o autor e consumador da fé, e se firma em Jesus Cristo, a nossa rocha. E ele está lá, intercedendo por mim e por você. Ele é firme e seguro para a nossa vida. Amados irmãos, é preciso o domínio do governo da âncora sobre nós, ela é segura. Por isso você vê no Salmo 60, só uma coisinha no Salmo 62, esse salmo maravilhoso, que diz aqui, amados irmãos, 62, essa palavra somente, você vê várias vezes, porque ele tem uma visão única, ele tem um propósito único, ele tem uma coisa única na sua vida, e é Cristo. E isso nós precisamos ter conhecimento de Deus. A fonte real de contentamento está nele, amados irmãos. Se voltar para Cristo, que tem poder para perdoar, Ele nos fazer santos, Ele diz assim, Ele é o Senhor do tempo, seja paciente, espere nele, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha. Ele vai continuar, só Ele é meu alto refúgio. 5, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. 6, só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Amados irmãos, 7, de Deus depende a minha salvação e a minha glória, e Ele é fiel, Ele nos salvou e nos salvará eternamente. Ele é fiel, Ele é imutável, Ele é âncora segura, Ele é refúgio para mim e para você. Aí ele diz, amados irmãos, versículo 11, uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi, quer dizer, várias vezes. Quantas vezes Deus está dizendo para mim e para você que o poder pertence a Deus? Aonde está o poder de Deus? Na cruz. Onde está o poder de Deus? Na loucura da palavra da cruz. Ali está o poder de Deus para salvar e salvar eternamente o miserável pecador, mas também o miserável filho de Deus, que está abalado, entristecido nessa caminhada, e muitas vezes vacilante nessa caminhada. É preciso olhar para Jesus, e Ele é a âncora segura para nos trazer no caminho reto. A Ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas próprias obras. Ó, somente em Deus, somente em Deus, somente em Deus espera o Senhor. Ah, meus irmãos, onde está a nossa firmeza? Onde está a nossa esperança? É uma firmeza invisível da âncora. Está lá guardada nos céus, Hebreus 6. É a âncora visível. Ele diz assim, amados irmãos, 19. Olha o que ele diz. A qual âncora, a fim de lançar a esperança proposta. Qual a esperança? A qual temos por âncora da alma, segura, firme e que penetra até o céu. Por isso ele é precursor. Por isso os santos, quando estão morrendo, eles têm plena convicção para onde estão indo. Nosso irmão, meu irmão falecendo, ele pega na mão, eu acho bonito, e diz assim, acho que é Coutinho, diz assim, o Senhor é meu e eu sou teu. Meus irmãos, a minha avó pode dizer, chorando, com insuficiência cardíaca, eu choro por vocês, porque eu estou indo para a casa do meu pai, e você vai ficar nesse mundo.
âncora segura, irmãos. Sabe, eu sei quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito do Evangelho. Eu sei. Mas irmãos, que Deus aumente a nossa fé. Amém. Que Deus tire todos os entraves que tem nos afastado da presença de Deus, da suficiência de Cristo, da âncora segura que é Jesus Cristo. E ele diz assim, o versículo 20, amados irmãos, é maravilhoso. E ele diz aqui, 20 de Hebreus 6, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, é preciso conhecer o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo. A sua obra na cruz ele já fez, como apóstolo enviado. Ninguém pode tirar. A salvação que ele deu naquela cruz é plena e poderosa e eficaz. Mas a segurança da vida eterna também é plena e poderosa e eficaz. É firme e segura, guardada no céu. Ninguém pode tirar. Ninguém. Meus irmãos, a Bíblia diz, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo que é enviado e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa âncora segura, irmãos. Enfraquecidos muitas vezes, entristecidos muitas vezes, desanimados muitas vezes. Mas, meu amado irmão, a âncora segura está lá, firme, fixa, imutável, fiel. Nosso barco pode passar por provações e tribulações e ventos, e passamos. Mas, amados irmãos, o barco não vai afundar, porque a âncora não está no segundo, a âncora está no céu. Ele é a nossa âncora segura, lá no céu. E lá ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está olhando para mim e para você. Ele sabe, amados irmãos, que somos tentados. Ele sabe que somos fracos. Ele sabe que somos vazios. Ele sabe que o inimigo ele vem com tudo em cima dos filhos de Deus. Ele sabe que o mundo tenta sufocar os filhos de Deus. Ele sabe que a carne dentro de nós luta contra o Espírito Santo. Ele sabe todas essas coisas. E o que ele anseia? Que nós, meus irmãos, entremos no Santo dos Santos por esse novo caminho, Santo Jesus, permanecendo lá, na presença dele. Lá na presença dele. As nossas fraquezas, debilidades, ele é a nossa fortaleza. Na nossa desesperança, ele é a nossa esperança. Na nossa falta de fé, ele é fiel. No nosso cansaço, ele é o nosso descanso. Meus irmãos, nós precisamos conhecer nosso sumo sacerdote, o amado Jesus. Ele nos chama de amados, porque somos. E eu garanto que ele gostaria de nós falarmos sobre ele. Amado Senhor Jesus, o Senhor é amado. Um amor imperfeito, o Senhor é amado. E nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.